No vídeo de hoje eu vou te apresentar os 5 fatores essenciais que você precisa considerar para estruturar uma estratégia vencedora para o day trade. Mas é importante te avisar desde já que para funcionar, você de fato precisa aplicar os 5 fatores. Não adianta nada aplicar um ou outro e deixar os outros de lado. Uma boa estratégia é justamente a combinação de vários fatores que são importantes para que ela possa de fato performar bem no mercado. Então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer os 5 fatores e conseguir aplicá-los de fato na sua estratégia. Muito bem, se você está chegando por aqui agora, meu nome é Cleiton Barros e aqui a gente fala de trading. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Direto ao ponto, nesse vídeo eu vou te falar quais são os 5 fatores fundamentais para você estruturar uma estratégia de sucesso no day trade. O primeiro fator é a importância de ter uma estratégia operacional. O segundo fator é a importância de focar numa única estratégia operacional. O terceiro é a importância de testar essa estratégia operacional. O quarto é tudo que você precisa levar em conta para estruturar a sua estratégia operacional. E o quinto é a importância da taxa de acerto e como você deve olhar para ela dentro do contexto da sua estratégia operacional. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Vamos para o primeiro fator, a importância de uma estratégia operacional. Eu acho fundamental começar enfatizando a importância de ter de fato uma estratégia operacional definida, porque muitos traders iniciantes não têm. E nesse sentido, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: trade é uma atividade que pode ser muito estressante, física e mentalmente. Fisicamente, porque você precisa de um foco muito grande, de um nível de atenção na tela muito grande. E o que acontece no nosso corpo é que na medida que a gente passa muitas horas na frente da tela, ocorre uma sobrecarga no nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável, entre outras coisas, pelo nosso processo de tomada de decisão e de atenção. Isso acaba comprometendo a nossa performance, a nossa capacidade de analisar e de reagir aos movimentos que o mercado vai produzindo. Mentalmente, porque existe um excesso de informações ao longo de um dia de pregão. Tem indicadores econômicos sendo anunciados, notícias sendo veiculadas o tempo todo, balanço das empresas saindo, sendo publicados e analisados. E além de tudo isso, existe aquela pressão interna na nossa cabeça pelo dinheiro, aquela pressão para operar e de buscar, tentar fazer alguma grana ali no mercado naquele dia. Esse conjunto de fatores, os físicos e os mentais, acabam sobrecarregando a gente, de modo que não é ideal tomar decisões ao longo do pregão, porque essas decisões podem não ser as melhores. A gente pode acabar tomando decisões no momento de mais estresse, ou mesmo de cansaço físico e mental, o que pode comprometer a nossa leitura de mercado. E nesse cenário, a gente meio que fica refém do nosso estado físico e emocional. Quando isso acontece, a gente não consegue analisar o mercado de forma imparcial. Acaba que a gente transfere essa sobrecarga física e mental para as nossas tomadas de decisão. E isso faz com que a gente fique extremamente vulnerável a cometer erros operacionais dos mais diversos. É justamente quando a gente acaba fazendo aquele monte de lambança, fazendo tudo que não deveria fazer e estragando o nosso resultado. Por todos esses motivos que é extremamente importante ter uma estratégia operacional, que tenha regras claras e objetivas, como gatilho de entrada, posicionamento do seu stop loss, posicionamento do seu alvo, como que você deve conduzir as suas operações e tudo isso pré-definido. Porque quando você tem uma estratégia pré-definida, a sua atuação no mercado muda completamente. Você não tem que ficar mais ali tentando adivinhar a direção dos preços, tendo que tomar 1000 decisões ao mesmo tempo. Onde eu entro, onde eu protejo, será que o preço vai andar mais um pouco e eu tento alongar um pouco a operação? Ou será que ele pode voltar e é melhor já proteger e colocar uma grana no bolso agora? Será que eu entro de novo? Não entro? Tento recuperar meu stop? Tento completar a meta, que ficou faltando ali só um pouquinho? Enfim, operar assim é uma loucura. E tem 2 consequências ruins. A primeira é que você vai ficar esgotado mental e emocionalmente. E a segunda é que dificilmente você vai ter bons resultados. Portanto, é fundamental ter uma estratégia bem definida, porque é isso que vai te permitir operar de forma serena, tranquila e equilibrada no mercado. Ter uma estratégia operacional bem definida significa ter um roteiro para seguir. E você só vai operar o que tiver dentro daquele roteiro. Qualquer coisa que acontecer fora do roteiro, você simplesmente não faz nada, só fica ali acompanhando. Então, esse primeiro fator é fundamental. Você precisa de uma estratégia para operar. Não cai na bobeira de operar sem estratégia definida, porque as suas chances de sucesso são quase nulas fazendo isso. O segundo fator importante é que você foque em uma única estratégia operacional. Quando você de fato foca em uma única estratégia operacional, você se especializa nessa estratégia. Você acaba conhecendo o comportamento da estratégia. Você se familiariza com as situações que podem acontecer. Isso te dá muito mais conforto operacional. Isso faz com que você desenvolva excelência na execução da sua estratégia. Você vai ficar craque na execução daquela estratégia. Por outro lado, quando você foca em várias estratégias, acaba que você não se aprofunda em nenhuma delas. E você tem uma visão mais rasa de cada uma.
você não se torna especialista em nenhuma delas. A sua execução no máximo fica ok, mas você não desenvolve aquela excelência de execução. Além disso, tem outra questão. Uma estratégia pode interferir negativamente na performance da outra. Para ter sucesso no mercado, você não precisa de várias estratégias. Você precisa de apenas uma estratégia que seja de fato eficiente, que você domine, que você seja de fato especialista nela. Agora vamos falar do terceiro fator importantíssimo para montar uma estratégia operacional vencedora no day trade. Backtest. Sim, você precisa testar a sua estratégia operacional. O backtest tem duas funções importantíssimas. A primeira é justamente testar a sua estratégia operacional para garantir que ela funciona. Isso é fundamental para te dar confiança para operar. Isso é básico. Como que você vai operar uma estratégia operacional sem saber se de fato ela funciona? Como que você vai arriscar sua grana no mercado sem saber se de fato aquela estratégia é uma estratégia vencedora? Daí você pode me falar, né? Ah, mas eu li num livro que a estratégia é boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, escreve aqui embaixo a sua resposta para mim nos comentários que eu quero saber. Você sabia que mais de 70% das estratégias operacionais que são apresentadas nos livros de análise técnica não funcionam aqui no Brasil? Isso acontece porque os mercados e os ativos têm características e comportamentos diferentes entre si. O que funciona para um ativo num determinado mercado pode não funcionar para o outro e vice-versa. Então, antes de operar qualquer estratégia que alguém te apresentou ou que você viu no livro, você precisa testar para validar com seus próprios olhos se ela realmente funciona. Isso é a sua obrigação. Como trader, seu principal papel é proteger o seu capital, porque o seu capital é a sua ferramenta de trabalho. Então nem pode passar pela sua cabeça a ideia de operar algo que não tenha sido testado, que você próprio tenha validado. Esse é um tema bastante importante e eu inclusive gravei um vídeo só sobre isso, sobre como ter confiança no day trade. Eu separei ele para você aqui nesse card para você assistir logo depois que você acabar esse vídeo aqui. Agora, a segunda função importante do backtest é você praticar a sua estratégia. Porque querendo ou não, no momento que você está ali fazendo o seu teste de várias operações, você está praticando a estratégia simultaneamente. Então, se ela de fato se provar como sendo uma estratégia vencedora, você já vai ter praticado bastante e já vai estar muito mais preparado para operar essa estratégia na sua conta real. Então, olha só, até aqui a gente já falou sobre três coisas importantes. A importância de ter uma estratégia operacional, a importância em manter o foco em uma única estratégia operacional e a importância em testar a sua estratégia operacional. Agora a gente vai falar sobre o quarto fator fundamental para montar a sua estratégia vencedora no day trade, que é o seguinte: o que levar em conta para estruturar a sua estratégia operacional. Lembrando que ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da taxa de acerto e sobre risco-retorno. Então fica comigo até o final do vídeo, porque ainda tem coisa bastante importante para a gente discutir aqui. Muito bem, quando a gente fala em montar uma estratégia operacional vencedora, existe um fator muito importante de ser considerado, que é exatamente o tempo que você tem disponível para acompanhar o mercado. E por que isso é importante? Porque como traders, nós sempre somos reativos aos movimentos que o mercado produz. A gente não opera quando a gente quer operar. Não é simplesmente olhar o gráfico, fazer ali uma análise rápida e tomar uma posição. Eu sei que é isso que muita gente te mostra por aí na internet. O cara está lá em qualquer lugar, ele simplesmente saca o celular do bolso, faz ali uma análise rápida, toma uma posição e tem um gain ali em questão de segundos. Mas na vida real não é assim que funciona. O trader não opera quando ele quer operar. O trader opera quando o mercado oferece uma oportunidade para ele operar. Então, o nosso papel é ficar ali, focados no mercado, aguardando uma oportunidade. Às vezes, isso demora horas e nada acontece. Mas nós temos que ficar ali, pacientemente, aguardando pela oportunidade aparecer. Por isso que é tão importante você ajustar o tempo que você tem disponível à sua estratégia operacional. Agora, nota uma coisa importante aqui. É o trader que precisa se ajustar ao mercado, e não o mercado ao trader. O mercado vai simplesmente acontecer. Vai produzir lá seus movimentos no momento em que ele quiser produzir e às vezes não vai produzir nada. Por isso, quando você estiver testando a sua estratégia, é importante verificar quais são os horários que ela produz mais movimentações, mais resultados. Você precisa verificar se tem disponibilidade para operar nesses horários. Se você tiver, tudo bem. Agora, se você não tiver, você precisa adaptar seus horários ou precisa adaptar uma outra estratégia. Vou te dar um exemplo. Imagina que a grande maioria das movimentações da sua estratégia ocorra no período da manhã, mas você só pode operar no período da tarde. Então, essa não é uma boa estratégia para você, porque você vai acabar perdendo a maioria dos bons movimentos que ela vai produzir. Ainda dentro desse quarto fator, que a gente está falando o que a gente deve levar em consideração para montar uma boa estratégia operacional, tem um outro aspecto que você precisa pensar, que é o seu estilo operacional. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu sou um trader que não gosto de ficar muito tempo posicionado. Eu prefiro executar operações mais curtas.
As operações mais longas normalmente oscilam demais. O preço vai, volta várias vezes. E eu não gosto de ficar acompanhando essas oscilações. Eu prefiro operações com alvo mais curto, onde as oscilações até existem, mas elas são bem menores quando a gente compara com operações de alvo mais longo. Então isso tem um impacto importante na estruturação da minha estratégia operacional, porque tem a ver com o tamanho dos meus alvos. Ou seja, eu estou falando aqui de risco-retorno. E a gente já vai falar melhor sobre risco-retorno no final desse vídeo. Então segura mais um pouco aí, porque antes a gente vai falar de outra coisa que é bem importante também, que é justamente sobre a taxa de acerto, que é o quinto fator que precisa ser considerado para montar uma estratégia vencedora. A primeira pergunta que a grande maioria dos iniciantes faz, quando tem ali o primeiro contato com uma nova estratégia operacional, é a seguinte: qual que é a taxa de acerto dessa estratégia? Mas essa pergunta feita dessa forma, isoladamente, não tem a menor importância. A verdade é que a taxa de acerto de qualquer estratégia operacional, quando analisada isoladamente, não diz nada a respeito daquela estratégia operacional. As pessoas pensam que quanto maior a taxa de acerto, melhor a estratégia operacional. Mas isso não é verdade. Analisar a taxa de acerto sozinha não faz sentido. E eu vou te mostrar o porquê. Vamos pensar aqui num jogo de cara ou coroa. A gente sabe que quando a gente joga uma moeda para cima, a probabilidade de dar cara é a mesma que da coroa, ou seja, 50% para cada lado. Muito bem. Ou seja, se isso fosse uma estratégia operacional de day trade, a gente ganharia metade das operações e perderia a outra metade. E o nosso resultado ficaria zerado, certo? Imagina, se der cara eu ganho R$100, se der coroa eu perco R$100. Ao final de 10 jogadas, eu tenho ali 5 caras e 5 coroas. Portanto, eu ganhei R$500 e perdi R$500. Acabei ficando no 0 a 0. Então, como que a gente consegue fazer uma estratégia com taxa de acerto de 50% ser rentável? Muito simples, alterando o risco-retorno da estratégia. Imagina que se quando der cara, eu ganho R$150 e quando der coroa, eu perco 100. Ao final de 10 jogadas, eu vou ganhar R$750, né? 150 vezes 5, e eu perco 500, 100 vezes 5. Ou seja, nesse exemplo, eu ganhei R$250. Nos dois exemplos, tanto nesse quanto no anterior, a taxa de acerto foi exatamente a mesma, 50%. O que mudou foi o risco-retorno. Na primeira eu arriscava 100 para ganhar 100. E agora na segunda eu estou arriscando 100, os mesmos 100, né? Mas agora para ganhar 150. Então o que faz a diferença na análise é a combinação da sua taxa de acerto com o risco-retorno da sua estratégia. Agora vamos para outro exemplo aqui. Existem traders que preferem operações mais longas, ou seja, uma relação de risco-retorno maior. Por exemplo, aí 3 vezes. Então o cara arrisca, por exemplo, R$100 para ganhar 300. Nesse caso, se ele operar uma estratégia operacional que tem uma taxa de acerto de apenas 40%, ele ainda é bastante lucrativo. Olha só, em 10 operações, por exemplo, ele ganha 4 e perde 6. Quando ele ganha R$300. E quando ele perde R$100. 300 vezes 4 dá R$1.200. 100 vezes 6 dá R$600. Então fica 1.200 menos 600, que dá R$600. Ou seja, existem estratégias com baixa taxa de acerto que ainda assim são muito rentáveis, porque a relação de risco-retorno é muito alta. Agora vamos olhar aqui um exemplo ao contrário. Uma estratégia com alta taxa de acerto, mas que perde dinheiro. Sim, porque isso também existe, né? Normalmente são estratégias com risco-retorno negativo. Ou seja, quando você ganha pouco. E quando você perde muito. Olha esse exemplo aqui. Imagina que você tenha 80% de taxa de acerto. Mas quando você ganha R$100. E quando você perde 500. Então em 10 operações você ganha 8. Então 8 vezes 100, que dá R$800. E perde só 2. Mas 2 vezes 500 dá R$1.000. Então seu saldo ficou negativo em R$200. Percebe? Então isso aqui é muito importante. Seu foco nunca deve ser na taxa de acerto isoladamente, porque aí você tinha uma taxa de acerto de 80%. O lance é sempre olhar a combinação de taxa de acerto com risco-retorno. Inclusive, tem uma continha fácil para você calcular quanto que você precisa de taxa de acerto na sua estratégia operacional para que ela seja positiva, que é a seguinte: 1 dividido por 1 mais o risco-retorno. Então vamos fazer um exemplo aqui agora de uma estratégia que tenha risco-retorno 2 para 1. Vai ficar 1 dividido por 1 mais 2, que é o 2, né, do risco-retorno, que vai dar 1 dividido por 3, que é igual a 0,33 ou 33%. Ou seja, uma estratégia operacional de risco-retorno 1 para 2 precisa de apenas 33% de taxa de acerto para que ela possa ficar no break-even, né, ficar ali no 0 a 0.
Qualquer coisa acima disso já é lucro. Agora tem uma coisa importante aqui. Alguns traders iniciantes buscam por estratégias operacionais com alto índice de acerto e com risco-retorno maiores. Isso não existe, é matematicamente impossível. Simplesmente porque risco-retorno maior significa que o preço precisa andar mais até chegar no alvo. Então, quanto mais ele tiver que andar, menos vezes isso vai acontecer. Porque o preço não faz grandes deslocamentos na maior parte do tempo. Então, você vai ter que optar por uma estratégia com risco-retorno mais baixo e taxa de acerto maior, ou uma estratégia com risco-retorno maior e taxa de acerto mais baixa. Percebe como é importante conhecer essa matemática que envolve o trading? Sem conhecimento, às vezes você fica buscando pelas coisas erradas, ou até buscando por coisas que não existem. Bom, eu espero que esse conteúdo te ajude no seu processo de desenvolvimento como trader. Da mesma forma que ele pode te ajudar, ele pode também contribuir com outras pessoas que estejam percorrendo a mesma jornada que você. Então eu te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos que, assim como você, estão buscando se desenvolver no day trade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e de dar seu like. Aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Assim, você não perde nenhum conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.